Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa querida Casa de João Evangelista. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma palestra pública. Já sabemos, mas precisamos lembrar que, por motivo da pandemia da Covid-19, estamos fazendo esses momentos de forma remota, online, e para resguardar, né, a nossa saúde e de todos. Durante a palestra, eu lembro a todos assim de manterem as suas câmeras e o áudio fechado. Ao final a gente abre, né, para se confraternizar, para evitar que a rede acabe dando algum tipo de dificuldade, né? Não precisa ser agora, mas assim que o Vanderlei começar a apresentar, não precisa ser agora. Como nós estamos distantes pelo isolamento social, não temos a água fluidificada, não temos o passe presencial na casa, mas nesse instante podemos exercitar, né? Colocar do nosso lado um copinho, já deixa aqui do meu lado um copo com água, que a espiritualidade certamente visita os nossos lares, nunca foi tão verdadeira, né? A fala de que o nosso lar é o nosso templo também, né? Um dos nossos templos. E também podemos exercitar o autopasse, né? Durante a prece inicial, durante a prece final, podemos mentalizar a espiritualidade querida e amiga, nossos mentores, e imaginá-los, então, derramando sobre nós todas as bênçãos das quais merecemos e necessitamos. Eu vou pedir, então, à querida Ana Cláudia fazer o carinho da leitura inicial para nós. E acho que o Alberto vai compartilhar, né, Alberto, a leitura. Boa noite a todos. A lição é do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O espinho. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo invigilantes e inquietos que, após receberem incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos para chorarem mais tarde a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente, foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu, lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino, e escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Que Jesus nos abençoe. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, sintonizar com a espiritualidade maior, dizendo assim ao nosso querido Mestre: Senhor Jesus, a Ti a nossa gratidão por mais esse momento de estudo e de aprendizado, que sempre alcança os nossos corações e as nossas mentes. Mestre, abençoa nossa querida casa de João Evangelista,
todos os seus trabalhadores do plano material e também do plano espiritual. Abençoa o Vanderlei como palestrante desta noite, que as suas palavras possam tocar a nossa alma, inspirar os nossos corações e que, para além da compreensão da mente, possamos passar para a prática. Gratidão, Mestre Jesus, pela tua presença amorosa em nossas vidas e por tantos ensinamentos que nos deixastes. Auxilia-nos ainda na nossa pequenez, na nossa ignorância, porque desejamos, Mestre, o quanto mais possível, a chegarmos a Ti. Sê conosco, Mestre Jesus, não só agora, mas sempre, e que assim seja. Assim, hoje temos a honra de receber aqui o Vanderlei. Ele é trabalhador da Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, lá de Vila Velha. Já leve o nosso abraço carinhoso do João Evangelista para todos os trabalhadores lá. E hoje o Vanderlei vai nos brindar com o tema Trabalhemos Também. Com você a palavra, Vanderlei. Obrigado, Cíntia. Obrigado a todos os amigos do João Evangelista aqui presentes, junto conosco nesse momento. É um grande prazer voltar a essa casa mais uma vez e para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus dentre outras coisas. Nós vamos hoje trazer um tema que está lá no livro Pão Nosso, o mesmo livro da lição preparatória, a lição 33, chama-se Trabalhemos Também. Essa lição, ela traz até nós um fato ocorrido quase 2000 anos passados, lá na Europa, naquela região onde fica ali na Europa Oriental, bem para o oriente da Europa, em torno do Mar Mediterrâneo. Um acontecimento interessante que tiveram como atores Paulo de Tarso e Barnabé. Esses dois, eles tinham o hábito, cultivaram o hábito sua vida inteira de navegar por aquelas redondezas, atravessando as mais árduas dificuldades para levarem juntos o Evangelho de Jesus para aquelas comunidades, principalmente aquelas que ficavam em torno do Mar Mediterrâneo pela facilidade de navegação. E eles estavam, um certo dia, numa cidade chamada Icônio, que fica lá onde hoje é a Turquia. E nessa cidade eles começaram a pregar, fazer as suas pregações, e logicamente não foram bem aceitos e foram expulsos de lá. E aí foram para outra cidade também da Turquia, da atual Turquia, chamada Listra. E ali eles estavam, como sempre estavam, nas ruas, divulgando o Evangelho de Jesus. Quando Paulo percebeu que em um canto havia um homem com uma deficiência em seus pés. Naquele tempo chamava-se de pessoa que era coxo. E Paulo olhou para aquele homem e, no seu interior, ele percebeu, com aquela intuição que vem do mundo maior, que aquele homem tinha fé suficiente para ser curado. Então, Paulo olhou para aquele homem e disse a ele que levantasse e andasse normalmente sobre os seus pés. O homem, naquela condição de dificuldade, então, levantou-se, começou a andar e também começou a saltar, como se tivesse em comemoração pela sua cura quase que instantânea. Quando aquela multidão que viu o que estava acontecendo, assustou-se e ficou assombrada. Aquela região era dominada ainda pelas influências do Império Romano, e eles acreditavam nos diversos deuses. E quando o povo viu o que Paulo e Barnabé haviam feito, eles simplesmente imaginaram que ali estavam dois deuses que haviam descido dos céus. Começaram a chamar um de Júpiter, o outro de Mercúrio, como dois deuses do panteão romano. E começaram a tentar fazer até mesmo um ritual em torno daqueles deuses, porque na visão pequena daquele povo, era a primeira vez que dois deuses haviam descido até a Terra. Foram, inclusive,
até as portas da cidade, onde havia um templo de Júpiter, e trouxeram um touro, ornaram o touro com grinaldas, com um monte de enfeites, para depois sacrificá-lo aos deuses que ali estavam. Quando percebeu essa movimentação do povo, Paulo começou a rasgar as suas próprias roupas para mostrar que eles não eram deuses, que eles eram simplesmente homens comuns que estavam ali para divulgar o evangelho de Jesus, como qualquer outra pessoa poderia estar fazendo. Eles não eram absolutamente especiais nem diferenciados em relação a nenhum daqueles que estavam ali. Eles eram simplesmente homens, como todos os outros que os estavam assistindo. Mas o pessoal ligado ao panteão romano começou a se afastar e se desinteressou, já que não eram deuses que estavam ali, também não tinham o menor interesse por aqueles dois e começaram a imaginar que tudo não se passava de uma farsa ou coisa parecida. Acontece que ali também havia grupos de outras religiões, principalmente de judeus, que já perseguiam, de certa forma, Paulo e Barnabé. Quando os judeus perceberam o que havia acontecido, começaram a agredi-los, como já haviam feito em outras cidades. Nessa confusão, Barnabé conseguiu se esvair, mas Paulo não. Paulo foi capturado, foi apedrejado, e quando foi dado por morto, foi jogado fora nas portas da cidade, num lugar que eles chamam de monturo, e foi abandonado como morto. Mas ele não estava morto. Essa talvez tenha sido a segunda ou a terceira vez que Paulo tenha sido agredido até a morte, tenha sido dado como morto e ainda não estava morto. Foi salvo pelos seus amigos que o encontraram e foi curado, logo depois voltou ao seu trabalho. Mas essa história é, de certa forma, interessante para nós, muito curiosa, porque ela retrata um episódio que aconteceu, um episódio bárbaro que aconteceu há quase 2000 anos na Roma Antiga, e nós ficamos pensando que 2000 anos depois, nós continuamos com esses atos bárbaros, muitas vezes em situações diferentes, mas continuamos tecendo execuções públicas sem julgamento em várias situações, o que é lamentável. Tudo bem que naquele tempo fazia-se isso oficialmente, hoje se faz a revelia da lei, mas nós continuamos com pensamentos semelhantes ao que aquele povo lá daquela região tinha com relação àqueles dois. Ou seja, eles viram que eles fizeram algo extraordinário e os transformaram imediatamente em deuses, em ícones, em ídolos. Perceberam vocês que nós temos um péssimo hábito de fazer isso, logicamente em grau menor ou em situação diferente, mas continuamos fazendo isso até hoje? Como nós gostamos de transformar pessoas em ícones, em ídolos, como se aquelas pessoas fossem diferentes, como se elas nascessem de outro barro diferente do nosso, como se elas fossem pessoas que foram tocadas pelo divino e tivessem uma santidade que não é dada a todos nós. Nós fazemos isso com religiosos, mas fazemos também com ídolos do esporte, com ídolos da música, de diversas modalidades, da televisão. Nós olhamos para uma pessoa, a gente fala nós, imaginamos que a gente, talvez a maioria de nós espíritas, não façamos isso, mas nós, enquanto brasileiros, enquanto habitantes desse planeta, ainda fazemos esse tipo de coisa. Iconizamos, endeusamos uma pessoa. Aquela pessoa é um excelente cantor. Então, como ela canta as raias da perfeição para nosso julgamento, nós começamos a imaginar que ela também chega próximo à perfeição idealizada por nós em todas as situações. Uma pessoa, por ser uma grande atriz ou um grande ator, nós imaginamos que elas não têm defeitos, que elas não cometem erro, que elas são pessoas transparentes e que fazem tudo certo. Porque nós estamos transferindo para esses ídolos, para esses ícones eleitos por nós, aquilo que nós gostaríamos de ser e não temos empenho, não temos esforço suficiente para conseguir alcançar sê-lo. Nós exigimos nessas pessoas e cobramos delas
essa perfeição que elas têm muitas vezes numa prática esportiva, numa prática musical, ou no cinema e na televisão, nós cobramos delas essa mesma perfeição que nós idealizamos para nós, mas não temos coragem de buscar. E aí acusamos nesses ídolos os defeitos que nós veladamente vemos em nós e não temos capacidade nem vontade de buscar a superar. Nós esquecemos, talvez não, com exceção certamente de Jesus, temos os nossos espinhos cravados em nosso coração, como bem figurou Paulo de Tarso na leitura preparatória, para nos lembrar que nós somos seres humanos, limitados em nossas atitudes, limitados em nossas virtudes, muito longe da perfeição que nós um dia chegaremos e que alguém, vez ou outra, cobra de nós. Nós vivemos em uma situação de trabalho constante justamente para burilar essas nossas más inclinações. Aliás, o Espiritismo diz que o reconhecimento ao verdadeiro espírita não está naquilo que nós pensamos que ele seja, naquilo que ele diz, o que ele é, nem mesmo naquilo que ele aparenta ser. Nós podemos reconhecer o verdadeiro espírita lá pela pergunta, baseado na questão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando Kardec nos ensina que nós devemos conhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Porque todo espírita, todo cristão tem alguma má inclinação. E nós começamos a errar quando discordamos disso, quando achamos que algumas pessoas, por serem portador de um verbo fluente, por ser portador de uma voz que encanta, ou capaz de exercer algum tipo de esporte em especial, ela seja uma pessoa especial. Nós não somos especiais. Nós estamos aqui justamente para buscar o nosso crescimento e buscar justamente essa especialização enquanto seres humanos que nós somos. E o que acontece com as pessoas do esporte, da televisão, da música, também acontece com aqueles ligados à religiosidade, com os divulgadores da religião, sejam eles militantes de que religião for. Aqueles que trabalham para a divulgação do Evangelho também, muitas vezes, são vistos como pessoas tocadas por Deus ou tocadas por uma força superior que os blindou de qualquer tipo de imperfeição. Existe uma sátira, uma espécie de sátira, uma crítica muito séria sobre isso, mas feita de uma forma muito lúdica, muito lírica, pelo compositor brasileiro Chico Buarque de Holanda. Ele compôs uma música chamada Ciranda da Bailarina, em que ele transforma a bailarina nesse ser angelical, intocável, perfeito em todas as suas qualidades. Ele diz que todos nós temos deficiências na música, menos a bailarina. Só a bailarina que não tem. Nós temos pereba, temos escarlatina, temos olho torto, mau hálito, temos um monte de coisa, mas a bailarina não tem, porque nós temos a visão da bailarina como esse ser quase angelical. Um erro, um equívoco profundo. A bailarina, nesse caso, representa todas aquelas pessoas que nós buscamos idealizar, iconizar com os anseios de perfeição que nós temos preguiça de buscar em nós próprios. Vemos isso também nos divulgadores do Evangelho. Criamos distância entre nós e aqueles que estão divulgando o Evangelho, mas estão em franca luta de autossuperação, de superação pessoal. Como estavam Paulo e Barnabé lá em Icônia, lá em Listra, e em tantos outros lugares. Todos nós temos
as nossas limitações. E como disse a leitura preparatória, nós erramos quando imaginamos que não temos essas limitações, quando procuramos fazer de nós pessoas grandes, maiores do que podemos ser. E erramos mais ainda quando transferimos isso para outras pessoas. Criar essa distância entre nós e os divulgadores do Evangelho só faz prejudicar o trabalho deles e só faz dificultar a nossa compreensão. Emmanuel fala nessa passagem que os missionários da revelação divina são pessoas comuns, sujeitas a paixões e às vicissitudes da vida, sujeitas a todas as paixões e todos os reveses e as vicissitudes que a vida pode nos trazer. Ele afirma também, nessa mesma lição do livro Pão Nosso, que Jesus não criou um sistema diferenciado de deuses e devotos. De jeito nenhum. Ele não criou obstáculos, separação, diferença entre aqueles que ensinam e aqueles que aprendem, porque tanto quem ensina como quem aprende estão no mesmo barco de navegação, estão num patamar muito próximo de evolução. Quantas vezes percebemos que a pessoa que fala tem menos conhecimento do que aquela que ouve, mas a que fala está procurando o próprio engrandecimento pessoal, o próprio aprendizado, e aquele que ouve está tentando enriquecer ainda mais aquilo do que já sabe. Allan Kardec nos ensina que um dos tipos de caridade moral é quando nós deixamos que um mais tolo do que nós fale e nós ouvimos. É assim que devemos agir. Não há diferença entre quem ensina e quem aprende, com exceção de Jesus, que era o nosso mestre. Ele tinha uma posição de destaque, era diferenciado em relação a todos nós aqui desse planeta, mas foi o único. Todos nós, em grau mais avançado ou em grau mais atrasado de evolução moral e espiritual, estamos praticamente numa mesma faixa de evolução. Ninguém está disparadamente na frente de outro e também ninguém está tão disparadamente atrás, porque existem várias moradas na casa do Pai. E quando isso acontece por méritos, nós somos destacados para outros planetas mais evoluídos ou somos rebaixados para planetas de evolução inferior à Terra. O que Jesus criou foi, sim, mecanismos de superação pessoal, de transformação espiritual, Emmanuel ensina nessa lição. Criou mecanismos que nos permitem crescer, criou caminhos para que nós possamos percorrê-los e nos adiantarmos na escala da evolução. E aí temos muitas pessoas que estão um pouquinho à nossa vanguarda, um pouquinho à frente de nós, pertinho de nós. Nós temos o nosso querido Chico Xavier, que já desencarnou, Divaldo Franco. Temos também a irmã Dulce, um pouco mais atrás, em tempo, Gandhi, tantos outros que se destacaram na divulgação dos grandes ideais de evolução. Mas não pensemos que eles não tiveram dificuldades, que eles não sofreram, que eles não tinham espinhos espetados em sua carne, em seu coração, que eles não sofriam com os males do mundo, que eles não tinham necessidades, que eles não tinham ambições. Eles simplesmente lutavam contra as suas próprias inclinações inferiores, como ensinou Allan Kardec. Também mais perto de nós temos os médiuns disciplinados, aqueles que cumprem o seu mandato mediúnico, mesmo que não seja um mandato mediúnico, entre aspas, como tem Chico Xavier e Divaldo, mas que seja uma missão pequenininha que todos nós temos quando reencarnamos, de melhorarmos espiritualmente. Essas pessoas que trabalham em reuniões mediúnicas, evangelizadores que levam o conhecimento à infância e à juventude, os dirigentes de casas espíritas, muitas vezes tão questionados, mas indispensáveis, necessários. Ou até mesmo aquele pai que cuida do seu filho, que ama a sua família e trabalha por ela. O agricultor, o operário, todos são pessoas que estão buscando, que estão perseguindo
a sua melhoria espiritual. Nós destacamos um pouco aqueles que trabalham ostensivamente na mediunidade, aqueles que se comunicam mais diretamente com os espíritos superiores, que trazem as psicografias, as psicofonias, ou são agentes de cura, de visões e outras coisas mais, aqueles que trazem as premonições. Essas pessoas também são vistas de forma muito equivocada por alguns participantes da casa espírita. Acontece com eles, coisa muito semelhante ao que aconteceu com Paulo e Barnabé lá em Listra, um monte de tempo atrás, quase 2 milênios atrás. Eles trabalham, lutam também para desenvolver a sua mediunidade, para educar a sua mediunidade, sendo rigorosamente assíduos no seu trabalho, e são tidos como pessoas superiores porque recebem os espíritos. Em algumas casas espíritas, infelizmente, nós ainda vemos esse tipo de coisa, como se os médiuns de hoje fossem semelhantes aos oráculos do tempo da Grécia Antiga, como se eles fossem seres diferenciados, como os habitantes de Listra achavam que Paulo e Barnabé eram. Essa confusão traz muita dificuldade aos médiuns, principalmente aqueles que ainda estão em fase de aprendizado, fase inicial de trabalho. Eles não são semideuses, não têm dons especiais, a não ser aqueles que estão trabalhando para demonstrar e para utilizar pelo Espiritismo. Mas é apenas um recurso a mais que eles trouxeram, que pode ser semelhante a tantos outros recursos que um ou outro de nós traz também, que não seja a mediunidade. A mediunidade é apenas uma característica do espírito imortal que nós, por uma predisposição orgânica, quando nós reencarnamos, se manifesta no corpo, na vida de um ou outro encarnado. Porque a mediunidade, em essência, ela é um atributo do espírito imortal, do espírito que já chegou a certos patamares evolutivos e que é capaz de desenvolver de forma mais intensa a mediunidade. Mas qualquer pessoa encarnada, independente da sua estatura moral ou intelectual, pode reencarnar com a mediunidade apenas por algum tipo de característica que vem impresso em seus caracteres orgânicos, em seus caracteres físicos. O que nós precisamos fazer a esses médios é dispensar a eles o respeito, a nossa admiração pelo trabalho que eles fazem, como dispensamos também aos dirigentes, aos evangelizadores, quando fazem um bom trabalho. Nada além do que simplesmente olhar para eles e ver que eles estão trabalhando em benefício da própria iluminação interior, do próprio crescimento espiritual. O que nós não podemos é divinizá-los, transformá-los em ícones, em pessoas sagradas ou santas, como fizeram com Barnabé e Paulo de Tarso, lá em Listra. É claro que quando nós vemos uma pessoa que faz um trabalho que seja digno de um elogio razoável, mostrar a ela que ela está sendo bastante útil e está crescendo no seu trabalho dentro da casa espírita. Isso não pode fazer mal a ninguém, desde que ele seja modulado, sem afetação, sem nenhum tipo de carga e sem nenhum tipo de diferenciação entre uns e outros. O que atrapalha é a bajulação ostensiva, são aqueles elogios rasgados e abertos que se faz a algumas pessoas, sobretudo médiuns, porque eles estão recebendo uma mensagem ou outra mensagem. Isso é que atrapalha o crescimento deles e impede que eles possam avançar ainda mais na escala evolutiva deles nessa encarnação. Isso é uma forma de atrapalhar a evolução não só de médiuns, como de qualquer pessoa que se deixa levar por essas bajulações, por essa diferenciação ostensiva que nós fazemos, por essa iconização. Temos que lembrar que cada um de nós está aqui trabalhando pelo próprio aprimoramento espiritual, pelo próprio crescimento moral. Emmanuel, lá
nessa leitura preparada, nessa leitura introdutória do livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso tem 160, 180 lições, como todos os outros, mas ele tem uma lição anterior, que é uma lição de abertura. E é nessa lição que está escrita a maioria das coisas, algumas das coisas que nós estamos falando aqui, além da lição 33, que é o Trabalhemos também. Emmanuel, nessa lição inicial do livro, ele fala que nem tudo que é admirável é divino. Nós admiramos muitas coisas que não passam aqui da Terra. E não é ruim que nós façamos isso. O que é ruim é quando nós começamos a admirar coisas que não são dignas de admiração. Nem tudo que é admirável é divino. Muitas coisas em favor das quais nós protestamos a nossa mais ampla admiração não passam de coisas inúteis, fúteis, e que estão aqui apenas por coincidência, por necessidade evolutiva material. Simples assim. Uma delas é a fama, por exemplo. As pessoas famosas, elas são famosas por alguma razão, por alguma ferramenta evolutiva que elas também têm. É uma coisa para se admirar aqui na Terra, mas não passa da Terra. Não tem nada de divino na fama de uma pessoa que é um grande ator, que é um grande jogador de futebol ou coisa parecida. Não é divino, é apenas uma conquista dela que deve ser usada para a sua própria evolução, mas eles não são deuses nem semideuses porque são famosos. São limitados, como todos nós, com as suas mazelas, com as suas perebas interiores que precisam ser cuidadas e saradas. Emmanuel fala também que nem tudo que é grande é respeitável. Muitas coisas gigantescas que têm um volume imenso, mas que não são dignas do nosso respeito. Nós falamos de muitas coisas. Por exemplo, algumas obras. Nós percebemos que existem obras que nascem muito úteis e muito boas na base em que elas estão atuando. Mas quando elas começam a crescer, começa a haver uma certa disputa pela autoria ou pela condução daquela obra, e quanto mais ela cresce, maior é a disputa pelo dono daquela obra. E nós acabamos chegando a uma situação em que a obra pequena funcionava e agora que ela é gigante, ela não funciona mais. Nós temos tantos exemplos disso nos meios religiosos, como nos meios também de política, em outras organizações mais. Nem tudo que é grande é respeitável, diz Emmanuel. Também diz o benfeitor que nem tudo que é belo é santo. A beleza interior, aquela que nós desenvolvemos pelos nossos esforços, essa é santificada. Mas existem belezas físicas que nada mais servem do que enfeitar paisagens. Nem toda beleza é santa. Emmanuel também fala que nem tudo o que é agradável é útil. Muitas coisas são agradáveis a nós, mas são completamente inúteis para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, para nós enquanto seres humanos. A utilidade das coisas está naquilo que favorece o nosso crescimento espiritual, que favorece a nossa modificação interior. A idolatria, por exemplo, é uma coisa que é agradável para muitas pessoas, mas não tem utilidade nenhuma. Nem o próprio Jesus aceitou a idolatria. Quando o jovem rico o chamou de bom, ele disse que não, bom é Deus, é o Pai que está no céu. A idolatria é uma coisa que nos agrada muitas vezes. Não é ruim termos os nossos ídolos da música, mas temos que entender que eles são ídolos musicais, ídolos do teatro, ídolos do cinema. Eles não são ídolos enquanto personagens que vão multiplicar as boas ideias morais. Claro que existem ídolos que fazem também isso, mas não necessariamente. Por isso que Emmanuel fala, nem tudo. Ou seja, existem pessoas existem coisas que são agradáveis e que são úteis, logicamente, existem coisas grandes que são boas, mas nem tudo, diz ele. Por isso que ele nos aconselha a nos afeiçoarmos ao Evangelho, compreendendo o imperativo da nossa iluminação interior. Devemos afeiçoar ao Evangelho, compreendendo o imperativo da nossa iluminação interior, a necessidade
imponderável, uma necessidade imprescindível. Nós não podemos abrir mão do imperativo da nossa iluminação interior, porque nós não temos outro caminho. Nós estamos aqui para evoluir. E isso é obrigatório. Ah, mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio gira em torno da necessidade que nós temos de evoluir. Fora isso, é balela. O imperativo da nossa evolução é mais importante até mesmo do que o nosso livre-arbítrio, por isso, muitas vezes, o nosso livre-arbítrio é invadido pelos benfeitores espirituais para que nós possamos retomar o caminho do crescimento. A diferença que existe entre nós e os santos, aquelas pessoas que já chegaram onde nós queremos chegar, é apenas o exercício diário de renovação íntima e de esforço constante no trabalho. Sem isso, não chegaremos à evolução no ponto em que elas estão. O que vai nos fazer melhores ou piores, ou menos melhores, é a vontade que nós temos ou que deixamos de ter, porque tudo em nós é impulsionado pela vontade. Se nós não tivermos vontade, que é o motor das nossas ações, nós não vamos conseguir sair da inércia espiritual em que nós estamos e não vamos conseguir crescer. A vontade é primordial sob esse ponto de vista. É a coragem de aceitarmos o desafio de melhorar os outros, melhorando a nós mesmos. Porque a melhor forma de melhorar os outros, de melhorar o mundo, é melhorar a mim mesmo. Nós precisamos ter essa iniciativa de sair dessa comodidade e partirmos para a ação. Nós não podemos continuar estagnados nesse comodismo em que muitas vezes nós nos deixamos ficar. Precisamos começar a renunciar às facilidades da vida. É claro que facilidades são coisas boas, não podemos renunciar a todas. Mas é necessário que não nos deixemos caminhar apenas pelas facilidades da vida e pôr a mão na charrua, como nos disse Jesus, e começarmos a executar as tarefas que nós precisamos executar. Existe tempo no mundo para tudo. Nós podemos conciliar o tempo da diversão, do lazer, do bom e do fácil, com o tempo do importante, do necessário, do imprescindível. Nós é que iremos fazer esse tipo de diferenciação. Mas cabe a nós nos empenharmos no esforço diário de crescimento espiritual. Nós não podemos, mesmo porque o Espiritismo já nos ensina que o objetivo principal da reencarnação é evoluir. Kardec já perguntou aos espíritos e eles responderam: Deus vos impõe a reencarnação para fazê-los chegar à perfeição. Esse é o nosso imperativo. Crescer, evoluir. Para isso, nós temos muito tempo para trabalharmos, muitas oportunidades de trabalharmos. Podemos começar, podemos falhar e recomeçar quantas vezes nós quisermos. Podemos modificar a nossa forma de agir, o nosso campo de trabalho, mas com a visão sempre fixa num ponto fixo que é a nossa evolução. Sempre fixa naquele ponto ideal que é a nossa evolução espiritual, que é a nossa melhoria interior, que é a transformação moral de cada um de nós para melhor. Quantos já nos deram o exemplo de que isso é possível mesmo diante das maiores dificuldades? Vamos falar apenas sobre alguns exemplos. Maria de Magdala. Maria de Magdala, segundo alguns benfeitores espirituais, foi a pessoa conhecida que mais feriu a si próprio para alcançar a evolução espiritual, que mais agrediu aquilo que ela pensava da vida para chegar aos pontos de evolução que ela chegou na encarnação em que ela encontrou Jesus. Até mesmo mais do que Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso tinha em si a lei como um ponto de referência. Apenas a lei que ele tinha estava distorcida e desfocada.
Maria não, ela tinha os prazeres da vida, ela tinha tudo que é fácil e é bom, ela tinha a porta larga escancarada à sua frente. E ela superou todos os seus vícios, todas as suas limitações, todas as suas obsessões, para atingir patamares de evolução, de serviço e de crescimento interior, poucas vezes alcançadas por uma pessoa aqui na Terra. Maria de Magdala renunciou a todos os valores equivocados que ela tinha para seguir não apenas a Jesus, mas seguir os seus ensinamentos, para proliferar os seus ensinamentos, para divulgar os seus ensinamentos e para viver e vivenciar tudo aquilo que Jesus lhe ensinou. A sua história pode ser lida no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Mas uma vida que traz para nós um gigantesco exemplo de como nós podemos agir, mesmo estando no caminho mais tortuoso. Mesmo achando que o amor que nós buscamos não vai estar nas facilidades da vida, como descobriu Maria de Magdala. O amor que ela buscava era diferente do amor que ela precisava. E somente quando ela abandonou aquele caminho e começou a se reconstruir interiormente, reconstruir de dentro para fora, é que ela conseguiu atingir esse patamar que ela alcançou naquela reencarnação. Paulo de Tarso também nos deu um grande exemplo de mudança de opinião. Nós que continuamos arraigados, agarrados, imantados àquelas mesmas velhas opiniões antigas, vamos ter dificuldade para evoluir. Vejamos esses dois exemplos, primeiro Maria e depois Paulo. Paulo tinha convicções sólidas em sua vida de que ele era um dos homens mais importantes do mundo para o mundo e para o seu Deus, porque ele agia pela organização estrutural do país, da nação em que ele tinha assumido como sua, que era a nação romana, e também pela estruturação da sua religião, que era o judaísmo radical daquela época. Paulo tinha esses dois valores como talvez os maiores de sua vida. E ele teve que mudar totalmente o rumo da sua caminhada para construir a evolução que ele atingiu nessa encarnação de que nós estamos falando. Ele passa de um grande perseguidor dos ideais cristãos para um divulgador da ideia do Cristo, entregando-se a si próprio ao sacrifício mais de uma vez, renunciando a tudo aquilo que ele almejava para a sua vida, renunciando até mesmo à sua família que não o compreendeu, para seguir Jesus. Poucos de nós conseguem atingir um ponto tão grandioso de modificação de rumo como fez Paulo de Tarso. Um exemplo que deve ser seguido por nós, pensado, estudado, compreendido em cada pormenor, porque nós vamos precisar de cada esquina em que Paulo teve que fazer uma decisão, tomar uma decisão para pautar, para balizar as nossas próprias decisões no nosso dia a dia. Porque as decisões dele não eram simplesmente decisões passionais, porque ele tinha decisões passionais antes de Jesus. Depois de Jesus, as suas decisões eram racionais, eram ponderadas, eram estudadas para que ele conseguisse uma divulgação maior e melhor do Evangelho de Jesus, muitas vezes renunciando a várias coisas para atingir um fim melhor. Um homem de extrema inteligência, acima de tudo, além de uma fé que pautou, que conduziu a sua vida durante todo o tempo. Pedro é um outro exemplo grandioso de quem soube se reconstruir, porque Pedro, enquanto esteve com Jesus, não conseguiu efetivamente compreender praticamente nada do que Jesus estava ensinando. Ele vivia com Jesus o tempo todo, emitindo bravatas de que era forte, de que não abandonaria Jesus, fazendo disputas por coisas que não eram importantes para a doutrina do Cristo,
Mas ele foi guardando tudo aquilo em si. E a partir do momento em que ele chegou ao ponto máximo de renunciar ao Cristo, de dizer que não conhecia Jesus, no episódio em que o galo cantou, Pedro, até aquele momento, não tinha compreendido ainda o que era a grandeza da missão de Jesus. A partir daí, ele começou a compreender o que era necessário fazer para ser a pedra sobre a qual Jesus construiria sua igreja. E depois do advento do Pentecostes, em que ele teve a sua abertura mental para o plano espiritual superior, e aí ele se transformou realmente no grande Pedro, foram anos de sofrimento e de dedicação, foram anos de estudo, de trabalho árduo, dividido entre Jesus e a sua família, entre o que ele imaginava que ele queria e o que ele precisava alcançar. Uma volta gigantesca que fez com que ele se transformasse nesse símbolo, não só do catolicismo, como do apostolado de Jesus como um todo. Então vejam que todos eles tiveram grandes dificuldades, cada espinho cravado nos seus peitos desse tamanho, mas superaram a tudo isso em busca da divulgação, da compreensão e da vivência do Evangelho de Jesus. Nessa lição, na lição introdutória desse livro, está escrito que o problema não é apenas de saber, é o de reformar-se a cada dia para a extensão do bem. Foi o que nos ensinou o benfeitor Emmanuel. Se nós continuarmos amarrados às mesmas ideias, com dificuldade de mudarmos a forma de pensar, teremos dificuldade de crescer. Porque o que nós precisamos realmente é modificar o nosso interior para melhor. Tudo que nós fazemos dentro do movimento espírita, os estudos, a prática da caridade, a ação nas casas espíritas, a evangelização, palestras, tudo isso nós fazemos como meio para atingir a nossa iluminação interior, como meio para começar a melhorarmos enquanto seres humanos e chegarmos ao plano espiritual com um pouco mais de brilho do que tínhamos quando viemos na nossa última encarnação. Se tudo o que fizermos não tiver esse objetivo, se tudo o que fizermos, seja na mediunidade, seja fora dela, não conseguir fazer com que nós melhoremos interiormente, nós não conseguiremos exercer essa nossa reforma interior e tudo o que nós fizemos servirá apenas como moeda de troca quando chegarmos ao plano espiritual. Chegaremos ao plano espiritual cheio de méritos pelos trabalhos realizados, mas com pouca modificação interior. Nós podemos afirmar que a prática do bem é a semeadura, mas a colheita é a evolução que nós alcançamos em cada etapa reencarnatória, porque nós já aqui chegamos com o reino de Deus dentro de nós. No capítulo 17 do Evangelho de Lucas, Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de nós. Sempre esteve ali e vai continuar ali por todo o decorrer da nossa fieira evolutiva. Precisamos desenvolver, despertar esse reino de Deus dentro de nós para alcançarmos essa nossa evolução tão buscada e tão necessária. Que Jesus permita que nós continuemos buscando essa evolução, trabalhando sempre, trabalhando também em seu nome, atuando no bem, buscando o recurso de auxílio ao nosso próximo, buscando a compreensão das verdades espíritas, buscando o trabalho na mediunidade e fora dela, mas com a nossa visão sempre focalizada na nossa própria evolução, no nosso próprio crescimento interior, na nossa própria modificação íntima para melhor, porque essa é a razão que nós estamos aqui. Que Jesus, em sua misericórdia, possa abençoar a todos nós, trazer para cada um de nós que está aqui nesse momento paz, serenidade e que Ele possa continuar permitindo que nós trabalhemos também em seu nome. Muita paz para todos nós.
Muito obrigada, Vanderlei, por suas palavras, muitos ensinamentos aí para a gente refletir durante toda a semana. Realmente a nossa gratidão aí para você pela dedicação do estudo e pela fala tão serena, mas ao mesmo tempo que alcança os nossos corações. Eu quero lembrar aos colegas, amigos do João Evangelista, que essa palestra está sendo gravada, depois ela vai ficar disponível lá no canal do YouTube da casa. Quem quiser acessar ou rever ou indicar para alguém, em breve, amanhã ou depois, eu acredito que já vai estar disponível, como todas as outras palestras aqui da casa. Eu vou pedir, então, o Vanderlei para nos brindar mais um pouquinho com a prece final, depois eu peço que vocês esperem um minutinho para eu dar só um aviso e todos que quiserem poderão abrir as câmeras para a gente fazer um registro do momento. Mais uma vez com você a palavra, Vanderlei. Vamos assim, recolhendo-nos em prece, buscando mentalizar a doce figura de Jesus, buscando nele o ideal maior de crescimento espiritual que essa terra já viu, para que sirva de exemplo para cada um de nós. Mestre querido, obrigado pela vossa presença em nossas mentes e nossos corações. Obrigado, Jesus, pelo envio desses benfeitores que a cada um de nós acolhe e atende em nossas residências. Obrigado, Mestre, pela oportunidade que se renova nesse momento. Continue a iluminar essa casa que tanto bem tem feito às pessoas que a buscam, que tanto amor tem espalhado e que tem sido exemplo de crescimento e de trabalho na doutrina do Cristo. Ampara-nos a todos nós, Jesus, que aqui estivemos e que ainda estamos, buscando nosso crescimento interior por meio da aprendizagem dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Ampara-nos e proteja-nos, Mestre querido, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Quem quiser, então, fica à vontade para abrir suas câmeras. Eu quero só lembrar que na semana que vem nós vamos estar no Carnaval, né? Então, como é tradição na nossa casa, do dia 13 ao dia 16, ou seja, do sábado à terça, nós teremos o estudo do Carnaval, das 18 às 19h30. E o tema do estudo desse ano vai ser o último livro do Divaldo, lançado há pouco tempo, Nos Rumos do Mundo da Regeneração, uma reflexão inadiável. Quem vai conduzir esse estudo é a Lúcia e o Zé Ricardo. Não sei se a Lúcia gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Fica à vontade, Lúcia. O convite, quem quer refletir junto conosco sobre o livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, estaremos aqui. Então, sei que várias pessoas da casa compraram esse livro, que o Zé Ricardo fez uma compra grande, né? Então, vamos começar a ler. Com certeza, nós não vamos cobrir todo o livro, é um livro muito rico, vai ser só alguns capítulos e nós vamos tirar de lá, na verdade, aquele gostinho para quem ainda não começou a ler, querer ler e estudar o livro. Então, é um início de uma reflexão sobre o conteúdo do livro. Eu acho que vai ser muito gostoso estar com vocês. Com certeza. Todos os dias, de 18 às 19h30, 19h15, 19h30, né? Esse é o horário do estudo. Então, estejam conosco lá, todo mundo. Lúcia, Com certeza. Oi. Lúcia, o link é o mesmo dessa sala? Não, foi criado um link diferente. Eu acho que o Alberto ele já... Eu mando para você, Paola. Tá bom, pode deixar. Obrigada. E é um pouquinho mais cedo, gente. O motivo de ser mais cedo é que esse estudo de carnaval, que já existe, sei lá, há 25 anos, sempre foi 18 horas, né? Então, a gente está mantendo o horário do CIEG, né? Que é o nome desse estudo.